Fala, minha galerinha do sétimo. Tranquilo, pessoal? Seguinte, minha galera, hoje aí nós temos aí o nosso último vídeo, tá bem? O vídeo que antecede a nossa prova, tranquilo? Então hoje nós faremos aí uma espécie de revisão, tá bem? Hoje eu farei uma revisão aqui com vocês, tá? Trazendo aqui para vocês os pontos mais importantes que vocês devem estudar para a nossa prova, tranquilo? Então é o seguinte, minha galera, em primeiro lugar, lá no início da nossa matéria, eu expliquei para vocês o conceito de região. Por quê? Nós estudamos ao longo desse bimestre as regiões brasileiras, algumas regiões brasileiras. Na nossa prova nós vamos abordar Nordeste e Sudeste, tranquilo? Então automaticamente nós estudamos algumas regiões brasileiras, as características dela. Beleza, professor. Então, automaticamente, eu ensinei para vocês, eu falei para vocês sobre o conceito de região. E qual o conceito de região, galera? Pessoal, bem simples, região. Região é uma determinada área, certo? Que devido às suas características, sejam características climáticas, sejam características comportamentais do seu povo, sejam características, enfim, relacionadas ao clima, qualquer tipo de característica que diferencia essa área das áreas ao redor, a torna uma região. Então, o que define uma região é o conjunto de características nela existentes. Beleza? É justamente aquilo que as diferencia ao redor. Por isso que nós temos tanta diferença ao longo do território brasileiro. Diferença que eu quero dizer, diferença de comportamento, diferença climática. Por exemplo, no Nordeste brasileiro nós temos um período enorme de seca. No Sul nós temos um frio que chega a 0 graus em determinadas situações, determinada época do ano. Então, ao longo do nosso território nós temos diferenças enormes. Então, automaticamente nós temos essas regiões, que é justamente por conta dessas diferenças que as torna uma região. Beleza, galera? Então é muito importante que vocês saibam o conceito de região. Beleza? Vamos lá, galera. Seguinte, muito importante, a região Nordeste ela é subdividida em 4 sub-regiões. Beleza? Está tudo aqui na apostila. Olha só, Zona da Mata, Agreste, Sertão e também o Meio Norte. Beleza? Outra coisa importante, assim como eu falei isso já nos vídeos anteriores, é muito importante que vocês voltem lá no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, para que vocês possam saber as características de cada sub-região dessa. Ou seja, a Zona da Mata ela possui um comportamento, o Agreste ele possui um outro comportamento, certinho? Então, cada sub-região dessa tem a sua característica. Lembra do conceito região? Então, automaticamente, se existem sub-regiões, cada uma possui um determinado comportamento. E se cada uma possui um comportamento, vocês devem saber. Tranquilo, galera? Então, vão aqui na apostila, procurem aqui, ó. Tudo isso está na página, deixa eu verificar para vocês, 4, 5, 6 e 7. Beleza? E também está presente nos vídeos anteriores, que eu falei sobre agricultura em algumas regiões, enfim, abordei todas essas situações com vocês, beleza? Outro ponto importante, pessoal, os tipos climáticos, beleza? Da região Nordeste, muito importante que vocês saibam, também está presente nos vídeos anteriores e presente aqui na apostila, tá bem? Muito importante que vocês saibam também sobre o período de seca existente no Nordeste, sobre o tipo climático existente no Nordeste, tá bem? Separei aqui digamos, uma questão para vocês, me faltou a palavra, perdão, que também se refere a clima, tá bom? Então é muito importante que vocês saibam os climas que nós encontramos aí na região Nordeste, beleza? Tá na apostilinha de vocês, deixa eu verificar aqui em qual página se encontra. Espera aí que eu vou achar. Pronto, tá na página 4, galera, vamos lá, página 4. Olha aqui, ó, esse mapinha aqui. Beleza? Esse mapinha nós temos a proporção dos tipos climáticos encontrados na região Nordeste. Então, aqui nesse mapinha que vocês vão conseguir encontrar os tipos climáticos encontrados no Nordeste brasileiro. Tranquilo? Muito importante que vocês saibam. E ao lado nós temos os tipos de vegetações. Tá bem? Então, é muito importante que vocês saibam tanto o clima quanto a vegetação do Nordeste. Beleza? Um destaque muito importante para o clima
semiárido, tropical semiárido, tá bom? Tá presente aqui na apostila de vocês. É esse clima que envolve justamente o sertão brasileiro, tá bem? É um clima que merece um destaque, beleza, galera? Seguinte, outro ponto importante que eu destaquei aqui com vocês, está presente aqui na página 13, que fala sobre a riqueza cultural nordestina. Eu expliquei para vocês, pessoal, o que significa cultura, beleza? E é muito importante que vocês saibam isso. Ao longo dos anos vocês vão precisar saber isso em filosofia, sociologia, enfim. Automaticamente vocês vão precisar desse conhecimento. Então achei importante destacar. E a apostila nos dá um destaque bacana justamente para esse assunto, sobre a riqueza cultural nordestina. Então, o que é cultura? Vamos lá, pessoal. Muita gente acaba ligando a palavra cultura a conhecimento. E isso nem sempre ocorre, beleza? Cultura é diferente de conhecimento, beleza? Muita gente acha que fala, quando uma pessoa acaba falando de forma equivocada, enfim, a pessoa fala, olha que pessoa sem cultura. Então, automaticamente, as pessoas, num senso comum, elas acham que a cultura está ligada ao conhecimento, mas não é isso não, tá bem? Cultura está ligada a comportamento. Então, cultura é todo tipo de comportamento, o tipo de crença, o tipo enfim, de um determinado povo. Vou dar um exemplo para vocês no caso do Nordeste. O Nordeste tem o frevo. É um tipo de festa que é realizada somente no Nordeste brasileiro. É uma característica do povo, é uma característica da região. Então, isso é cultural nordestino. Beleza? Por exemplo, o acarajé na Bahia não é cultural? Quando nós falamos de acarajé, não falamos automaticamente da Bahia? Então, automaticamente, isso também é um tipo de cultura. A comida também é um tipo de cultura. A festa também é um tipo de cultura, como, por exemplo, aqui no Carnaval no Rio de Janeiro. É uma cultura aqui do Rio de Janeiro. Certinho? O carnaval aqui do Rio de Janeiro ele tem uma maneira de ser comemorado. Já o carnaval baiano tem uma outra maneira. Então tudo isso é cultural, porque cultura é todo o conjunto de comportamento, crença de um determinado povo. Tranquilo? Então muito importante que vocês saibam sobre esse assunto também. Daí a mesma importância, assim como os tipos climáticos que nós já abordamos, assim como os tipos de relevo, é a mesma importância para um e para outro. Tranquilo, pessoal? Já em relação, galera, ao nosso Sudeste, beleza? Muito importante que vocês tenham a mesma preocupação. E quando eu digo a mesma preocupação, eu falo para vocês estudarem sobre o clima, beleza? Falo para vocês estudarem sobre o relevo da região, tranquilo? Então é muito importante que vocês saibam justamente sobre o relevo, sobre os tipos de produções em determinado estado. No vídeo anterior eu falei isso, o que nós temos de destaque na indústria de São Paulo, e o que nós temos de destaque em Minas Gerais, o que nós temos de destaque no Rio de Janeiro economicamente. Então tudo isso, cada estado do Sudeste tem o seu destaque, e eu trouxe isso para vocês no vídeo anterior. Tranquilo? No vídeo da semana passada, se eu não me engano, eu trouxe isso pra vocês, tá bem? Aliás, eu tenho certeza que eu trouxe, só não sei se foi no vídeo da semana passada, tranquilo? Mas eu trouxe sim. Então, é muito importante que vocês saibam as especificações de cada região brasileira, tranquilo? Quais são os tipos de clima que eu já falei aqui até encontrados no Nordeste, quais são os tipos de clima encontrados no Sudeste brasileiro, beleza? Então é muito importante que vocês saibam diferenciar essas situações para que vocês possam conseguir, né, diferenciar o que cada um quer dizer na prova, tranquilo? Para vocês não se confundirem. E outra coisa, pessoal, muito importante também, eu até falei isso já para vocês, expliquei isso para vocês. Ela tem uma pergunta da página 34, a número 1, que fala sobre a diferença entre populoso e povoado, beleza? Povoado é quando nós falamos do número, populoso, perdão, é quando nós falamos do número de habitantes. Agora, quando nós falamos povoado é diferente, é em relação ao número de habitantes em relação ao espaço daquela determinada área. Então, quando nós falamos, olha aqui a pergunta, vou dar o exemplo da pergunta aqui para vocês. Ó. O estado de São Paulo é mais populoso do Sudeste. É o mais populoso do Sudeste. Porém, não é o mais povoado. Explique o porquê desse fato. Porque nem sempre o estado que ele é mais populoso, ele será o mais povoado. Por quê? Quando nós falamos de povoado, nós falamos da relação do espaço com o número de habitantes, certinho? Então, se nós temos uma área
de, por exemplo, o tamanho dessa página. E nessa página aqui existem 10 pontinhos, automaticamente nós teremos um preenchimento aqui nessa área. Se nessa área aqui tiver somente 5 pontinhos, nós teremos um outro preenchimento. Ou seja, quando nós falamos de povoado, nós falamos de preenchimento de uma região. Nós falamos da densidade demográfica de determinada região. Beleza, galera? Então é muito importante que vocês saibam a diferença. Quando nós falamos de povoado, nós falamos de do número de habitantes em determinada área. Quando nós falamos de populoso, nós falamos apenas do número de habitantes. Beleza? Então há esse contraste, há essa diferença. E é muito importante que vocês saibam essa diferença. Tranquilo, pessoal? Então esses são os pontos mais importantes aí da prova. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta falar comigo. Tranquilo? Um abraço para todos.